acomodação é morte. A pessoa, ela pode ter 10 bilhões de reais na conta. Se ela para de acordar com um alvo, com um desejo de próximo passo, ela tá morta. Mais um Podclass pra conta. Eu sou Larissa Mulhart, CX do Class Club, o maior e melhor clube de empresários do Brasil. Esse podcast nasceu para te mostrar a força que esse grupo tem e como conhecer pessoas visionárias te conectam com o seu futuro. Ao conhecer cada empresário desses de perto, eu percebi que apesar de trajetórias únicas, todos compartilham o mesmo impulso, que é a vontade inegociável de fazer acontecer. A pessoa, inclusive, que eu vou conversar hoje, ele é assim mesmo, vocês vão ver. E se tem alguém que representa bem isso, é essa pessoa que tem estratégia, presença e propósito. É o nosso convidado de hoje. Como você faz uma coisa, revela como você faz todas as outras. Essa é a frase guia dele, então se você escutar por aí, com certeza foi ele que falou. Com vocês, Leonardo Toledo, que é fundador e CEO da SHP, Sales High Performance. À frente da empresa, Léo ensina as pessoas a vender, criar, entregar e escalar negócios no digital, com focos em ofertas high ticket. Seja bem-vindo, Léo. Muito bom, Lari. Mais uma vez, agradecer o convite, agradecer o grupo como um todo, É um prazer estar aqui podendo contribuir, trazer um pouco da visão e um pouco do que a gente tem feito para romper resultados e principalmente impacto na vida de outras pessoas. Com certeza. E aqui, como a gente gosta de entender desde a raiz, como você veio, a primeira coisa que eu queria falar é do seu primeiro contato com o mundo das vendas. Porque às vezes as pessoas conhecem hoje o Léo Toledo, o furacão que você é mesmo, mas às vezes elas não entendem como você começou isso, Como Legal. foi pra você essa escola que te moldou e que te fez ser esse cara magnético hoje? Muito bom. Lari, eu na verdade sou engenheiro civil de formação, Fiz a Universidade Federal no interior de São Paulo. Minha família é de engenheiros e quando eu estava próximo a me formar, eu comecei a fazer uma projeção futura, me incomodar com não só a perspectiva, mas principalmente o como seria meu estilo de vida, de certa forma, e eu já gostava muito de treinamentos, imersões e tal. E aí isso me levou para a área comercial, querendo ou não, isso era muito mais presente, Fiquei imerso ali por 6 anos mais ou menos, hiper focado, com muito escopo em estruturação de equipe comercial e treinamento de equipe comercial. Lá eu me destaquei muito, inclusive foi onde eu construí meu relacionamento com o próprio Caio Carneiro, que depois acabou se tornando um grande amigo e hoje sócio. E o que começou a acontecer, Lari? Quando chegou em 2020, apesar de eu ter um resultado legal, de eu ter um bom reconhecimento, eu viajava 1.000 quilômetros por semana, porque era tudo muito presencial. Acompanhei. Exato. E aí fomos para online, e aí basicamente em meados de 2021, a pandemia passando, viagem voltando, só que aí eu já tinha casado e tinha uma filha. Ali eu falei, cara, essa rotina não faz mais sentido. Preciso olhar outros horizontes. E aí, curiosamente, vi nosso querido Caio Carneiro botando o formulário de aplicação do Class. E aí eu lembro de eu preenchendo o formulário na época. Isso lá no lançamento, tá? Olha isso. A hora que eu vi que era 200 mil, eu falei, eles ficaram loucos. Porque eu tava preenchendo achando que eram uns 30. A hora que eu vi, eu falei assim, porra, peraí, não é possível, tem alguma coisa aqui, meu know-how não é tão diferente assim, deixa eu entender o que dá pra fazer. E aí eu comecei um movimento muito de bastidor, seguindo o fluxo que eu tava, fazendo o que eu fazia, mas cara, eu comecei a buscar pessoas que eu sabia que tinham como dor prospecção, venda e liderança, que é o que eu tinha vivido imerso, eu já tinha feito mais de 3 mil reuniões de venda naquele momento. E aí foi onde eu comecei a ajudar alguns profissionais a terem mais resultado, mais lucratividade, venderem ticket mais alto, ter mais previsibilidade. E aí eu fui encontrando muito ali do meu cliente ideal, acabei me direcionando muito forte pro mercado de educação, E muito porque eu comecei a ver o potencial de impacto que tinha em ajudar pessoas que trabalhavam com alto ticket, com processos de vendas mais previsíveis. Eu falava com as pessoas, elas não tinham processo de venda, elas não tinham rotina, era tudo muito incerto, dependia só de lançamento digital, estrutura gigante, CAC subindo e margem apertando. É aquela pessoa que vendeu, você nem sabe como vendeu, só vendeu. Exato, exatamente. Então eu comecei a ver que aquilo que era minha zona de potência era uma dor muito grande das pessoas e foi onde eu fundei o SHP, E aí depois de 1 ano e meio mais ou menos de operação, o Caio veio me falar sobre a liga e acabamos nos tornando sócios dentro da operação da SHP.
E que é muito legal e que ensina muito para as pessoas. Olhando para esse universo de vendas hoje, uma pessoa que entra na sua mentoria, qual que é a maior dificuldade que ela tem ali de início, assim? Porque às vezes a pessoa olha para vendas como se ela fosse um grande bicho, né? Que eu sei que você desconstrói tudo isso para elas. Sim. Mas quando ela olha para vendas, né? No primeiro momento, qual que é a maior dor que uma pessoa hoje que quer vender um high ticket ela tem? Legal. Lari, definitivamente. Posso falar mais de uma? Pode. Porque é uma que se destrincha em outras, né? A dor cara, eu não sei como vender de forma previsível. Ok, mas aí o que acaba se destrinchando disso? A pessoa acha que o estagiário da agência vai resolver esse problema. Que ele vai contratar uma agência e que vai resolver o problema para ele vender o programa dele de 100 mil reais. Não vai. Se fosse, esse cara tava vendendo isso, entendeu? Então, eu acho que a pessoa, ela acaba delegando as coisas erradas. É muito do que o Caio fala, né? De que o 80-20 de mentoria é venda e entrega. Não é pra você delegar venda, pelo menos não no começo, entendeu? Então a pessoa, ela começa delegando venda, e aí começa a bater cabeça, ela não tem um bom processo de venda, então ela só fica dependendo dos clientes falarem, da indicação, e é maravilhoso, mas como um canal, e não o principal, entendeu? Então falta muito um passo a passo, tá? No fim, é um funil. Então, eu sei que eu tenho um número X de leads, que me gera um número Y de leads qualificados, um número Z de reuniões qualificadas e um número tal de venda. Então, Exato. Como construir esse fluxo? Eu vejo que essa é a grande dor que as pessoas acabam tendo, vinculado muito à questão emocional também, sabe? Da pessoa ficar travada e tal, mas isso vem pela falta de clareza. Exato. E às vezes a pessoa nem sabe que existe esse funil e quando sabe, vê que entrou, mas não sai do outro lado, né? Exato. E a pessoa não sabe o que fazer. Então, essa Exatamente. metodologia ajuda muitas pessoas, né? É isso. E na sua trajetória, assim, você acha que foi mais difícil você aprender a vender ou aprender a entregar? Aprender a entregar. Eu acho que aprender a entregar pra mim, né? Eu acho que pra maior parte das pessoas é o inverso, tá? Geralmente a pessoa fala assim, ai, mas eu só queria ensinar. Eu falo, eu sei, amigo, mas pra você ensinar, imagina Você tem que você ter quem assista, né? Porra, você... é isso, porque no fim, mas eu sou incrível, eu tenho uma mensagem maravilhosa, mas a sua mensagem maravilhosa, sem um processo de venda, é uma moeda de ouro no fundo do oceano. Ela não tá gerando impacto nenhum. Então eu bato muito na tecla que a venda, ela entra como uma forma de multiplicação de talentos. Porque não importa o quão linda seja a sua mensagem, quanto de impacto, se ninguém ouvir, ela não vai gerar impacto. Entendeu? Então, eu bato nessa tecla. Mas pra mim, o desafio foi entender o como enfiar isso na cabeça das pessoas, entendeu? Exatamente. Então, acho que essa é a visão. Para os dois lados, para quem tá no mesmo mood que você, você vender muito, mas eu não sei como que eu compilo todo esse conhecimento e entrego. Legal. O que você daria de dica para essa pessoa, que foi exatamente o que você fez, então eu sei que você sabe bem essa resposta. E para aquelas pessoas que falam, eu só quero entregar. O que você fala que ela precisa vender? Mas qual que é o ponto principal que ela precisa agora? Tipo, ela tá escutando a gente aqui agora. O que você falaria para ela? Legal. Lari, eu vou falar a verdade para você que a resposta para os dois é parecida. Então, a pessoa que quer vender, mas ela não conseguiu desenhar um produto, ela precisa sim de alguém para ajudar ela para estruturar essa ideia. Primeiro, entendendo o que ela tem de diferencial. E não só o que ela tem de diferencial, mas o que as pessoas estão precisando. Eu vejo muitas pessoas que quando criam o produto para ela e não para o cliente. Mas o seu cliente não é você, entendeu? Então, eu vejo que a pessoa precisa de ajuda para compilar esse conhecimento. Dentro desse compilar, definir quais serão os entregáveis, então precificação, tempo de acompanhamento, número de encontro, quais os módulos, qual a ordem, o que ele pode trazer para ajustar e melhorar essa entrega, né? Então isso é uma coisa que a gente acaba trabalhando muito forte, principalmente no estágio inicial, mas eu já gerencio a expectativa da pessoa de que ela não vai sair com algo redondo, porque algo redondo, algo engessado é algo barato. A pessoa que compra sua mentoria, ela prefere que você não tenha nada, abra o Zoom e fala, me fala o que você precisa. Porque você responde a dor dela. Do que você entregar um negócio pronto, entendeu? É isso. Então, claro, é importante ter essa estrutura, principalmente pensando ali na esteira, precificação e tal, mas acima de tudo, a pessoa entender que o quanto antes ela começar a vender e entregar, antes isso vai se lapidar. Lembra que eu te falei? Eu vendia para vários profissionais, eu vendia para corretor, para médico, para vendedor de consórcio, para todo mundo se imaginar.
focado em prospecção, venda e liderança. Na caminhada, eu fui entendendo quem que era o meu cliente ideal. Que pra mim é o quanto ele consegue me pagar, o quanto ele tira valor do que eu entrego e o quanto ele me dá de trabalho. E pro cara que já sabe, pro cara que tá com dificuldade de vender e só queria dar aula, eu acredito muito na frase que diz que quando a visão é clara, o preço fica barato. Então, cara, assim, a grande verdade... E o preço é pago. Exato. E assim, quando a pessoa entende que ela vai gerar impacto, ela vai multiplicar talento, ela vai ser muito bem paga e que pra isso ela precisa vender, e ela tem um passo a passo do como vender, fica muito mais leve, entendeu? Agora a pessoa que quer, é igual a pessoa que quer emagrecer, ela não tem a roupa pra ir treinar, ela não tem o personal, ela não tem nada, e fica impossível, entendeu? Eu acho que tendo um passo a passo claro e uma visão do porquê, tudo fica mais simples. Exatamente. E eu vejo muito, né, de perto a sua mentoria ali também, e eu acho isso muito legal, como você faz com que as pessoas falem a mesma língua, sendo de coisas completamente diferentes, e elas se entendem ali entre si, né? Um aprende com o outro e tudo mais. Qual que é o poder da ambiência pra você? Legal. Lara, eu tava até falando isso agora com o Caio, tava numa reunião com ele de alinhamento para esse segundo semestre, né? Vendo? E o poder da ambiência, do ambiente, é muito sobre mudar referencial. Porque, às vezes, a pessoa que nos ouve, ela fala assim, cara, mas eu tô bem, eu já, sei lá, já me sobra 150 mil por mês. Eu falo... E aí ela pensa, eu nem sei se esse negócio aí de mentoria já sobra 150 mil por mês. Tá bom, mas tem gente que tá sobrando 1,5 milhão. Aí você fala, não, Léo, mas eu sou o cara que sobra 1,5 milhão. Ok, tem gente sobrando 15. Não é sobre o quanto tá sobrando, é sobre a jornada de progresso. Então, quando você se conecta com pessoas, como os próprios membros do Class, como a própria Trinca, cara, você começa a entender que não importa o quanto de resultado você tem, dá pra ser melhor. E não só dá pra ser melhor, mas o mais doido dá pra ser melhor trabalhando o mesmo tanto. Não é que você vai ter que se matar. A questão é você entender o que tão importante quanto o que você entrega, pra quem você entrega. É você começar a entender onde é sua zona de potência, o que você deveria estar delegando e você não tá. É você entender onde que você consegue margem. Pô, hoje eu tava falando pra você aqui, eu tenho mentorado que tá na indústria, o cara fatura 20 milhões ano, no educacional ele fatura 4 e lucra mais no educacional do que na indústria, que tem 100 funcionários, no educacional ele tem 2. E que às vezes é a margem que ninguém tá olhando. Exatamente. Então, essa ambiência, ela traz reflexões, insights e mudanças de visão de mundo que são impagáveis. E você veio pro Class muito com esse ambiente, com essa cabeça de ambiente, o quão importante é você estar nesse ambiente. Pra quem hoje, assim, tá escutando a gente, assim, o que lá atrás, quando você entrou no Class, foi o que você viu aqui dentro? Legal. Eu acho que assim, Lari, primeiro ponto, tá? Foi um ecossistema que eu enxerguei de empresários com lastro, né? Então não era tipo mais um mastermind do digital com pessoas que têm castelo de areia, né? Acho que esse é um ponto. O segundo ponto foi questão de princípios e valores. Então, sabendo dos princípios e valores da Trinca, a tendência é que os membros tenham princípios e valores semelhantes, e isso fez todo sentido para mim. E a terceira coisa, eu acredito que seja essa visão ecossistema, né, que é muito fomentada. Então, vocês trazem muito forte isso, a troca entre os próprios membros. Então, fomentar isso, eu acho que é algo muito importante. Quando eu vi esses 3 pontos, falei, cara, não tem por que não, né? E às vezes a pessoa que te ensina lá dentro, às vezes o Caio vai te ensinar muita coisa, o Flávio, eu sei que você já tem tudo também. Isso, é muito legal, mas às vezes o cara que tá do seu lado, que nem é do seu nicho, troca com vocês e fala, nossa, se eu fizesse isso na minha mentoria, se eu trouxesse isso pro meu negócio, seria incrível. E a gente falou muito aqui de braço educacional, né? Sim. Às vezes é até um tabu pros empresários, né, falar disso. Não vende conhecimento dele, enfim. O que você poderia dizer para essas pessoas que estão nesse momento agora? Legal. Até gostaria de vender, mas não sei como vender, ou tá naquele momento aí que você falou, tá sobrando 150 mil e ele não quer mais se preocupar. Boa. Lari, assim, uma frase que eu falo muito também, que existe uma comprovação científica para isso, não é um achômetro, né? Acomodação é morte. A pessoa, ela pode ter 10 bilhões de reais na conta. Se ela para de acordar com um alvo, com um desejo de próximo passo, ela tá morta. E é muito doido porque, primeiro,
a sua vida ela fica muito mais prazerosa quando você está buscando um novo desafio. E do outro lado, você sempre está sendo observado. Então, às vezes, você já tem um resultado maravilhoso, mas amigo, amiga, os seus filhos estão te vendo. Se você parou de buscar, não importa o que você fala para eles. As suas ações falam tão alto que ninguém escuta o que você fala. Então, se você para de agir buscando crescer, buscando contribuir, é isso que você está ensinando. Né? Então, para a pessoa que está meio que acomodada, eu acho que essa é a visão. E também entender que no educacional, diferente de uma empresa tradicional, é progressão de carga. Não é, abrir amanhã, ferrou. Não, cara, amanhã você tem 0 alunos. E depois você tem 1, e depois você tem 2. É muito tranquilo de ir conciliando e sentindo a velocidade que você quer colocar. Agora, em se tratando de braço educacional, Lari, eu acredito muito forte que todo negócio é um negócio de educação. E o que o empresário que nos ouve treina todo dia a empresa dele, se ele treinasse um outro empresário, ele poderia ser muito bem pago por isso. De novo, com margem acima de 70%, 80%. Aí você fala, mas será que vale a pena? Uai, não sei, o Flávio tá fazendo. Não sei, o Joel tá fazendo, o Caio tá fazendo. Quantas pessoas eu conheço, Lari, que tem patrimônio de 100, 200 milhões de reais, hoje colocando energia no educacional, porque o ganho colateral do educacional é surreal. É ecossistema, você traz novos negócios, novos sócios, novas verticais. Então, não é nem só o ganho do negócio em si, mas isso traz um ganho secundário gigantesco para qualquer negócio. E é o crescimento individual também do empresário. Total. E falando muito do empresário, como que você separa hoje o mentor do empresário? Como que o cara que está começando, ele equilibra esse pratinho? Legal, Lari. No fim das contas, o empresário, ele geralmente é aquele cara que tá habituado a estar sempre em movimento, e trabalhando e fazendo e tal. Se ele para, parece que tem alguma coisa de errado, né? Mas a hora que eu vou olhar a agenda, assim, parece bobo, mas é sério. Quando eu olho a agenda do empresário, cara, pensa assim, ó, vou trazer uma analogia bem simplista, tá, Lari? Uma pessoa vai vender mentoria. Vamos imaginar um caso terrível, ela vai vender mentoria individual. Ela vai botar lá 1 encontro por mês, individual, 12 encontros no ano por 120 mil. Beleza, vou ter conta de padaria aqui, 10 mil por hora. Amigo, tudo que você faz que te custaria menos de 10 mil por hora, você tá perdendo dinheiro em fazer. Entendeu? Então as pessoas, elas não entendem que muitas vezes na agenda delas tem várias atividades que elas poderiam estar delegando que seriam muito mais baratas de delegar e ela liberaria a hora para se dedicar na mentoria, entendeu? Então o ponto de partida é isso, é a pessoa olhar para a agenda, ver o que ela poderia estar delegando. Às vezes algumas coisas deixam de fazer sentido. Então, por exemplo, eu tenho alguns mentorados que vêm do mercado de consultoria. Cara, é unânime, assim, eu falo assim, filho, vamos lá, quais são aqueles 2, 3 clientes que você tá de saco cheio que já faz tempo que você tinha que ter mandado embora? Beleza, escolhe esses 20% pior, que mais enche seu saco, manda embora, libera esse tempo e, cara, assim, em um mês e ele vai atrás de 10, exatamente, né? 10 novos e que às vezes vai faturar mais. É isso, a pessoa não toma esse passo, geralmente por um motivo, falta de processo de venda. Porque ele fica meio que com medo. Mas eu vou abrir mão disso, entendeu? Então, acho que essa substituição de valor de hora é o ponto chave, assim. E o segundo ponto é a pessoa entender que, para ela começar, lembra, ela tem 0 alunos. Então, eu tenho casos ali de mentorados que começaram se dedicando, 3 horas por semana. Ele vai construir um negócio de múltiplos milhões com 3 horas? Não, mas ele vai começar e depois que você vê, não dá pra desver. Aí ele vai pegando apetite e fazendo um processo gradual, entendeu? Exatamente. E qual que é a importância hoje de um mentor ter um mentor? Lari, eu acho que são alguns fundamentos, sabe? O primeiro é de congruência. Porque no fim das contas, se você acredita que é valioso o seu cliente acessar você para economizar tempo, energia e dinheiro, qual é o sentido da pessoa que quer, por exemplo, começar um novo negócio, no modelo de negócio de mentoria, não comprar uma mentoria que ajude ele a economizar tempo, energia e dinheiro? Então, a gente fala brincando, né? Tem que ser produto do produto. Como que você vai vender um produto que você não usaria? Entende? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu gosto muito de bater na tecla, hoje, dentro do formato SHP, né, que a gente já trabalha no ticket ouro e tudo mais, a pessoa que compra o programa SHP, ela geralmente já é uma pessoa que tem sucesso.
E essa pessoa, ela já é autorresponsável, ela já é focada. Então a grande verdade é que o nosso cliente, ele conseguiria fazer alguma coisa por conta. Sabe? Ele conseguiria se virar, trazer alguém interno e tal. Mas é aí que tá a grande armadilha. Quanto mais bem sucedido você é, mais caro é você fazer por conta. Porque você vai gastar tempo, você vai bater cabeça. Tem gente que fala assim, não, eu vou rodar os 4, 5 meses por conta. Cara, pra quê? Para de ser tonto. Economiza tempo, já começa no modelo de negócio certo, entendeu? Então, a pessoa que deseja estruturar um programa de mentoria, ela não só deveria fazer parte de um programa de mentoria focado nisso, por congruência, mas por economia de tempo, energia e dinheiro, aumento de margem, aumento de ticket, mais previsibilidade e, obviamente, porque você vai se conectar num ambiente ecossistema que as pessoas estão vivendo aquilo. Né? Então eu comecei a jogar tênis. Cara, eu tô buscando me conectar com pessoas que se colocam no mood do tênis. Ah, mas eu já fazia esporte, eu ia na academia. Tá, mas não tem nada a ver com tênis. São coisas complementares, entendeu? Então acho que é essa a visão. E você falou do quanto lá no início do Class já custava 200 mil e hoje eu sei que a sua mentoria tá por aí também. Uhum. E qual que é a importância do cara, às vezes, ter uma visão de longo prazo? Porque às vezes as pessoas não começam exatamente pelo que você acabou de falar. Pô, ele olha ali, em 3 horas eu não vou construir um negócio milionário. Uhum. Mas qual que é a importância do cara ter visão? Lari, eu acredito que a visão é uma das maiores habilidades, se não a maior, de um líder. E como empresário e como mentor, o primeiro passo que você tem que dar é de líder, né? Então você ter uma visão de longo prazo, alimentar essa visão de longo prazo e transportar essa visão de longo prazo para os seus mentorados, para os seus colaboradores, é indispensável, né? E aí, quando a gente fala dele começar um negócio novo, eu gosto muito daquela visão de que o maior inimigo do que você quer é o que você quer agora. Então tem muita gente que fica entorpecida com o resultado do hoje e não galga um próximo nível. Por quê? Porque ela fica acomodada com aquele bom. E o bom é inimigo do ótimo, né? Exato. Então essa visão clara de futuro, ela acaba sendo... Eu convido quem nos ouve a lembrar o seguinte, né? Uma das maiores, desculpa a palavra, mas cagadas do empresário, sabe o que é? Por isso que eu gosto, que você já fala no português claro, entendeu? A pessoa do outro lado não tem como não entender, entendeu? Uma das maiores cagadas é o empresário se afastar de quem levou ele até lá. Como assim, Léo? Pô, peraí, você que tá me ouvindo, se você tem hoje um resultado acima da média, você teve que ser corajoso? Você teve que ser ousado? Você teve que trabalhar duro? Você teve que se expor? Você teve que ter visão? Então, por que hoje você não tem mais nada disso? Porque tá bom. Só que o bom é inimigo do ótimo. E no mundo dos negócios, você não tá subindo, você tá descendo. Caindo. Pode ser. Muito. Exato, caindo muito. E aí entra o quê? Pode ser que pelo crédito que você construiu, ou seja, pelo quanto você se dedicou por 20 anos, você nem esteja percebendo que você tá caindo. Mas você tá. Eu não sei quanto tempo você tem de crédito até que isso zere, mas e você nunca sabe, nem a pessoa sabe. Exato, exatamente. Nem a pessoa. Então é muito perigoso a pessoa que se afasta de uma visão de longo prazo, a pessoa que se afasta de um mood, de um estilo de vida, de buscar o desconforto, de buscar novos desafios. Exato. Trazendo até para o mundo corporativo, isso existe muito, que é assim, o meu chefe talvez não corra tanto atrás, assim, que eu escuto as pessoas falando. Mas o quanto ele correu para chegar ali, exatamente, né? Então, também você tem que trazer a autorresponsabilidade, que foi o que você falou. O primeiro passo é esse, né? Então, o cara, ele precisa entender quem ele é e o que ele é responsável, para aí sim ele correr atrás do resto. E, Léo, se hoje você fosse me trazer uma qualidade sua que você me emprestaria, que você falar, se você com isso aqui, você vai para onde você quiser. No que você é bom? Lari, eu acredito que o principal ponto é a visão, mas principalmente associada a não ficar travado no que os outros vão pensar, sabe? Então, quando eu tenho um desejo, uma visão, mas o que a pessoa vai pensar? Mas eu vou chamar ela, mas eu vou abordar. Filho, pelo amor de Deus, velho, eu tenho 3 filhos, eu tenho uma esposa, eu tenho uma missão com Deus de multiplicar talento, foda-se o que a pessoa vai achar. Se eu tô levando uma mensagem com princípios e valores, se eu sei que aquilo vai gerar valor pra pessoa, cara,
eu sou o semeador da Bíblia, entendeu? Eu tô semeando boas sementes. Eu sei que algumas vão cair em solo rochoso, eu sei que algumas vão cair, vai ter geada e vai matar, mas eu sei que algumas vão multiplicar 30, 60, 100 vezes mais, ponto. Então eu diria que a principal atitude, habilidade é a de buscar os meus objetivos, independente do que os outros vão pensar, óbvio, sempre seguindo os princípios que eu acredito. Exato. Todo mundo fala aquilo, não vou ligar pra ele porque não é ele que paga as minhas contas. No final do dia, é isso. Você tem que fazer por você e pela sua família. E sua família, inclusive, que eu sei que agora cresceu com Dona Alice. Fico muito feliz. Eu sei o quanto você também valoriza muito a família, a Mai também, todo mundo junto. E eu sei que muito dessa unidade vem muito por causa de Deus, que você sempre fala, né? Se você pudesse, assim, trazer para as pessoas aqui que estão escutando a gente, que aprenderam sobre negócio, sobre dinheiro, sobre tudo, qual que é o maior valor da sua família? Que você fala assim, cara, é o meu maior orgulho na vida de ter construído isso, dentro do âmbito familiar. Lari, eu e a Mayara, nós temos uma história meio atípica, né? Eu falo que se deu certo no começo, vai dar certo sempre, né? Porque primeiro que ela engravidou, a gente nem namorava. Aí a gente olhou um pra cara do outro, não era o momento de ter um filho, e falou assim, amor, agora, né, amor nada, porque a gente também não se amava, né? A gente se admirava, gostava, assim, mas não era, porra, tamo apaixonado. A gente olhou um pra cara do outro e falou assim, meu, tem que fazer dar certo, né? Vamos tentar, entre aspas, né? E aí a gente pegou, definiu que ia começar a morar junto, isso em fevereiro de 2020. Aí, em março, veio a pandemia, então, em abril nasceu nossa filha. Então a gente começou a morar junto, tem gente que se separa quando começa a morar junto, né? Aí tem gente que se separa quando vem uma pandemia. E tem gente que se separa quando nasce o filho. A gente juntou os três. E estão firmes e fortes, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que o maior valor que nós construímos não é o de uma família perfeita, porque isso não existe, mas sim dessa unidade, dessa visão única de não importa o que aconteça, nós viveremos o processo para que a nossa vida, para que a nossa família seja cada vez mais unida, para que a gente possa criar filhos fortes e assim sucessivamente, sabe? Então acho que o modelo de negócio da nossa família, né? A visão em comum que a gente tem é o que eu mais me orgulho, porque eu sei que o resto será só consequência dessa visão. Exatamente. Se tirar o dinheiro, se tirar tudo, o que fica? Vocês, né? Isso, total. E sempre que eu vejo a Mayara falar de você, eu vejo que ela se emociona e tudo mais, até pela história que vocês tiveram e tudo que vocês construíram depois, né? Isso é muito legal. Sim. O que você diria agora, tomara que ela esteja nos ouvindo, que a Mayara te ensinou, que você fala assim, sem ela na minha vida eu não teria aprendido? Tá. Ai, Lari, sem dúvida alguma, a frase que ela mais fala em alguns momentos é que Deus sabe de todas as coisas. Então, quando a gente teve momentos de desafio, seja quando a nossa primeira filha nasceu e, porra, era pandemia e a gente não sabia ser pai, né? Seja quando a gente teve algum momento ali de desafio profissional, enfim, independente do que aconteceu, essa visão dela sempre foi muito importante, sabe? Parece, para algumas pessoas talvez seja, mas é uma visão cômoda. Não, é muito doido, mas de fato, quando você tem essa crença e essa clareza, você entende que aqueles desafios estão vindo para te desenvolver, que de alguma forma outra porta vai abrir. Por exemplo, eu tive ali um certo momento de desafio que foi o que me fez olhar para o mercado de educação. E aí, desse momento de desafio, mercado de educação, tal, eu me reconectei com uma pessoa, que aí eu me reconectei com o Caio e, cara, cá estamos como sócios, a gente vai vender 20 milhões agora no segundo semestre, com margem de 80%, mas tudo veio de um desafio. Entendeu? Então essa crença de que Deus sabe de todas as coisas faz com que você continue em movimento mesmo quando os desafios estão acontecendo. Então, sem dúvida alguma, essa crença, essa clareza, a Mayara sempre trouxe para o casal, para a família.
E às vezes uma porta se fecha, mas vai pra outra se Total, abrir, não tem como. total. E acreditar nisso faz com que você acredite que a outra porta tá te esperando. É só uma questão de tempo, né? Eu acho que é o tempo até da gente se preparar, se maturar para poder abrir essa nova porta. E isso também vai para vendas, né? Então, a única diferença é você tem que estar pronto para virar a maçaneta. Se você não tiver, não adianta a pessoa saber técnica, não adianta ela ter metodologia de Léo Toledo, não adianta nada, porque ela precisa realmente fazer ali, Deus faz todas as coisas, mas a parte da gente é só com a gente, né? Total. Então, isso é muito importante. E você falou de um desafio lá em 2020, né, que você falou, a gente não sabia nem ser pai. Mas eu não quero muito falar desse desafio, não. Eu quero falar sobre hoje, o pai Léo Toledo, porque eu sei que todo mundo que te escuta, que tá com você, conhece você empresário, conhece você vendendo muito, que é um cara que, se você falar oi pra ele, você cuidado que ele vai vender pra você. Cuidado não, porque é bom no produto, então a gente confia. Mas a gente precisa também pensar que tudo aquilo trouxe os seus 3 filhos. Sim. Qual foi o maior ensinamento para o Léo pai que esses filhos trouxeram? Legal. Eu acho que o maior ensinamento que eu tive dos meus filhos, acho não, sem dúvida, é o poder do exemplo. Porque é muito real. Não importa absolutamente nada do que eu falei. Filha, mas não pode fazer tal coisa. Filha, não é pra tomar Coca-Cola. Mas você tá tomando, né? Então, no fim das contas, eu acho que o peso do exemplo, porque os nossos filhos, as crianças, eles falam. Mas os liderados, os colaboradores que você tem na empresa, eles não falam, mas eles pensam a mesma coisa, entendeu? Então, acho que essa visão do quanto que o nosso exemplo arrasta é assim, putz, é chave, sabe? E hoje eu aplico isso na minha empresa, eu aplico isso em tudo. E veio muito a partir dos meus filhos. Por quê? Porque o filho escancara isso pra você. Ele fala isso pra você, entendeu? Talvez ele seja a única pessoa com coragem pra olhar pra você e falar, ué, mas você também não faz. Exato. E é muito que a gente fala, né? O exemplo, ele não é uma forma de ensinar, ele é a única forma de ensinar. Porque se você não faz, como é que você ensina? E isso eu acho muito legal trazer também pra SHP, porque você é o cara que fala que você tem que vender muito, que o mentor vendendo vende mais, e você é o mentor que vende também ali, né? Na boca, que você fala para as pessoas, e você também acaba ensinando, porque eu sei que em muitos momentos você tem ali uma troca com a pessoa e você não tá só querendo vender para ela, mas você ensina alguma coisa para ela, que às vezes é o que faz ela comprar de você também. Quais são 3 coisas inegociáveis para Léo Toledo na hora que ele for fazer alguma venda, que você fala assim, cara, se as pessoas colocarem isso aqui em prática, elas vão ser cada vez melhores vendedores? Legal, então você diz 3 princípios ali de um bom processo de venda, mais ou menos isso, né? Se você tiver num papo aqui comigo, quais são 3 coisas chaves que você precisa tocar no assunto? Tá bom. Lari, eu diria pra você que a primeira coisa é para que você governe sobre a sua demanda. No último encontro do Clex, o Flávio disse assim que o CAC, o custo de aquisição de cliente, tá aumentando. E ele só vai aumentar. Porque a concorrência pelo slot mental nas redes sociais só vai aumentar. Cada vez mais tem empresas e tal querendo se posicionar no digital, querendo anunciar num número limitado de outdoors, né? Que são os nossos perfis. Então, a primeira chave é para você ter um negócio que seja realmente lucrativo, escalável, que tem futuro, é você ter meios de governar sobre a sua demanda, para que você consiga gerar reuniões de venda, para que você consiga gerar vendas sem depender única e exclusivamente do marketing. Não tô falando que não é para usar, tô falando para você não depender só disso. Segunda coisa, se você trabalha com uma venda de alto ticket, você precisa entender que existe um processo de venda. Não é uma sorte, não é um machômetro. Se você falou com a pessoa, ela falou, quero comprar, você não vendeu, foi Deus que mandou o cliente, entendeu? A venda, ela começa na objeção, a venda, ela começa na dúvida. Então, ter um passo a passo, um processo para conduzir uma boa reunião de venda é chave. E um dos principais pontos dentro da questão de reunião de venda é você fazer um bom diagnóstico. Porque no fim, Lari, quando você faz um bom diagnóstico, se for o seu cliente, se não for, não é pra você vender, né? Sendo o seu cliente, você fala assim, cara, eu preciso vender para essa pessoa.
Porque ela vai dar de cara com um muro. E às vezes ela nem sabe que precisa de Ela você. não sabe, é muito doido, mas assim, ela fala assim, pra onde você quer ir? Ela, pro Rio de Janeiro. Tá, mas com tudo que ela me falou, o caminho que ela tá seguindo, ela tá indo pra Belo Horizonte, velho. Ela não vai chegar no Rio de Janeiro. E o pior, ela é dedicada, ela é comprometida, ela tem uma família, o tempo tá passando, a vida tá passando, ela quer, mas ela tá indo pra direção errada. Eu preciso vender pra ela, entre aspas, pra salvar ela, entendeu? Então essa visão, pensa você que tá me ouvindo, se você vendesse pra alguém o seu know-how, a sua bagagem, o que te trouxe até aqui, por 300 mil reais, sua vida mudaria? Não, 300 mil não muda a vida. Mas e da pessoa que comprar, se ela aplicar tudo, os erros, os acertos e tal, a vida dela pode mudar, certo? Certo, então é muito mais sobre ela do que sobre você. E a terceira coisa é que você entenda de pessoas. É aquela máxima, né, de que se você não entende de pessoas, você não entende de negócio, é um fato. Para venda é mais ainda. Principalmente venda de alto ticket, porque quando você começa a entender de pessoas, você entende que uma objeção, por exemplo, é um demonstrativo de interesse, e não que ela não quer, senão ela fala, eu não quero, não, então, tô na dúvida e tal. Então, assim, Tô sem dinheiro, tô sem tempo. É isso. Então, assim, vai estudar sobre pessoas. Essa é a terceira coisa que eu diria pra você. Porque entendendo de pessoas, o processo de venda, ele se torna infinitamente mais simples. E pra gente fechar, você falou muito, né, do filho, né, que é aquela pessoa que escancara tudo de você. Se hoje algum dos seus filhos lá te perguntasse assim, pai, o que que fez você ser quem você é? O que que você responderia, assim, de coração, sem nem pensar? Lari, eu acredito que a fome é o ponto-chave, sabe? Porque quando eu olho pra jornada, tiveram desafios, enfim, 1 milhão de coisas, mas mantendo a fome, e aí vinculado à palavra fome, eu diria que é ser quente. Sabe aquela história de que os mornos serão vomitados? Então, quando você olha pra líderes, quando você olha para, por exemplo, o mercado de mentoria, que é muito você com um farol direcionando os seus mentorados, cara, quanta gente muito boa, maravilhosa, tecnicamente eu vejo, que não consegue romper porque é morno. Então, do outro lado eu vejo, cara, eu vou falar aqui do meu maravilhoso sócio. Cara, o Caio não é o melhor dos números, mas, cara, ele tem visão, ele tem fome, ele tem energia. Tava fazendo hoje podcast com o Novak. Porra, o Novak falou, velho, não nasci pra esse negócio de CEO não, velho. Mas ele é a energia, ele é a propulsão, ele é quente, entendeu? E sem isso também não tem negócio. É isso, entendeu? Então, no fim das contas, pra mim, eu falaria pros meus filhos, cara, foi ter uma visão muito clara de futuro, buscar essa visão, buscar alimentar essa visão e, acima de tudo, sendo quente, não sendo morno, não sendo mais ou menos, sendo intenso. Exatamente. E você vê, né? A maioria dos profissionais que não dão certo, que não vingam, são exatamente os mornos. É isso. Ele tem medo de ser ruim, mas ele também tem medo de ser muito bom. É isso. E o medo, às vezes, de viver feliz, né? Uhum. Nossa, desafio todo mundo vai ter e não adianta. Você pode crescer o que for, vai continuar tendo. É isso. Às vezes vão ser até maiores, mas aí você já vai estar muito pronto pra resolver. Então não é que o desafio é menor ou maior, é pra você naquele momento você tá pronto. É isso. Então é você crescer e saber que viver o extraordinário é pra você sim. É isso, muito E bom. hoje você vive esse extraordinário, né, Léo? Amém. Sei que você tem muitos números pra conquistar ainda, que você é aquele cara que não é morno. Então Sim. você tá buscando sempre ali de ir atrás dos números. Mas eu tenho certeza que de toda a sua trajetória, hoje você já é esse cara que enxergou que a felicidade é pra você e que você transborda disso pras pessoas. Total. Então, meu muito obrigada por ter vindo aqui, que eu sei que seu ativo principal não é o dinheiro, é o tempo. Então você veio aqui falar com a gente. Então eu tenho muita felicidade, muito orgulho também, porque eu sei que as pessoas que estão te escutando, elas já vão aprender a ser um pouco mais quente. Então, Muito pra bom. gente fazer isso juntos aqui, onde que elas te acham? Instagram, onde que elas vão atrás de você pra conhecer um pouco mais do seu trabalho, que já conheceram aqui, mas agora vão acompanhar de pertinho. Boa, Lari. Eu recomendaria 2 coisas. O primeiro, o Insta, né? @LeoToledo com 2 Os no final. Tem bastante coisa legal lá. E recomendaria o canal do podcast, que é o Mentor Podcast. Tem episódio com o Flávio, tem episódio com o Caio, com, enfim, várias pessoas dos mais diversos segmentos, compartilhando muito sobre negócios, vendas e também mercado de educação. Então é um podcast que tem gerado bastante valor aí para as pessoas.
Com certeza, eu escuto, viu, gente? Então vale a pena. Vão lá conferir tudo que o Léo faz, porque eu tenho certeza que tudo isso que vocês viram aqui é a pontinha do iceberg do que tem pra aprender com esse cara. Inclusive, começar pelos podcasts dele já é uma grande aula. Então eu tenho certeza que as pessoas vão aprender muito e vão se conectar com esse cara quente, né? Que tá buscando mais, que tem a visão, que tem o propósito e que as pessoas se ligam em pessoas que estão indo atrás do sucesso. Então, muito obrigada. Tem algum recado final pra galera que tá escutando a gente? Lari, pra mim o recado principal é aquela grande frase de que a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Então, que você leve uma vida de progresso, dá pra crescer mais, dá pra contribuir mais, dá pra impactar mais, dá pra viver uma vida que você acorda todos os dias com fome e vontade de viver e principalmente que não é aquela vida pesada, com aquele piano nas costas, sabe? Mas que tem que ter brilho. Então, se você não encontrou isso ainda, continue buscando. E se você encontrou, continue buscando também, porque é um processo eterno. Exatamente. Muito obrigada. Tamo junto. Nos vemos no próximo Podclex.